E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: Eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado há de sarar, pois também eu sou homem sob autoridade e tenho soldados a minhas ordens. E digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu criado: faze isto, e ele o faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso e disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: Vai, e como crestes te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Olá, queridos. Uma das coisas que mais nos impressionam nos evangelhos é a maneira como algumas pessoas deixam Jesus tocado, mexido e impressionado. O que poderia causar algum tipo de susto em Deus? O que poderia tirar dele grande admiração e espanto? O que de novo ou extraordinário poderia causar assombro no Criador de todas as coisas? Olha o versículo 5, rogando-lhe. Isso equivale a um implorando-lhe. O centurião não implorava nada a ninguém. Eles eram chefes da força de ocupação romana na região da Galileia, mandavam em tudo, ditavam as ordens. Mas alguma coisa penetrou nele e ele viu Jesus em algum momento. Ele foi visitar lá uma igreja Água da Vida em algum domingo lá em Cafarnaum e alguma coisa penetrou as entranhas dele e ele soube Jesus para ele de algum modo. Ficou uma semente lá dentro dele e ele já se aproxima implorando, o que ele não faria com um general romano. Mas com Jesus ele implora, ele se dobra, ele se verga, ele pede, ele derrama lágrimas, ele deixa para trás os protocolos, as insígnias, o poder e a representação ideológica dele, ele larga tudo para trás. Na presença de Jesus, todas estas coisas precisam ser abandonadas. E a gente precisa se vergar nu, desempoderado, quebrantadamente gente, cheio de fé. O que impressiona também é que ele não está implorando por um filho doente, por uma mãe doente, por um parente, mas é por um criado, é por um escravo crescido na casa dele, a quem ele amava muito, a quem ele tinha sentimentos paternais por aquela pessoa. Vejam bem a natureza desse pagão, com a capacidade de se humildar e de implorar na presença de Jesus, que era um galileu simples, sobre quem o imperador César do centurião dominava. O relato do centurião é de muita dor. É um criado com uma doença que nós não sabemos o que era, paralítico numa cama, com dores horríveis, dores nas juntas, nos ossos, tudo atrofiado, um estado desesperador, em gemidos, em gritos. Está ali um homem cheio de poder, poder de ordens, poder de comando, poder de libertar ou de matar, mas nenhum poder sobre a vida de quem ele queria bem.
Tudo que ele tinha nesse caso era impotência. É por isso que ele se humilda e pede socorro. Ele se humilda. Lembra de uma das bem-aventuranças? Jesus se oferece de volta e diz: eu vou lá na sua casa e eu vou livrar ele daquela cama e daquela enfermidade. Eu vou sim, eu quero, eu vou lá. O que se segue nessa cena é mesmo extraordinário. O homem diz: não precisa ir na minha casa não. A minha casa não é digna de receber alguém do seu tamanho, da sua envergadura, da sua santidade. Diz só alguma coisa aí, dá aí haja luz aí e vai acender um luzeiro de cura lá em casa. Se fosse nos dias de hoje, os crentes iam sacralizar o chão da casa que Jesus entrou, a cadeira que Jesus sentou, o copo que Jesus bebeu a água, o cobertor da cama que Jesus tocou. Tudo viraria um fetiche, tudo ficaria sagrado. O resto de água do copo de Jesus seria vendido em gotas para colocar na caixa d'água do povo. Mas esse pagão não tem essa religiosidade doente. O que ele tem é fé. Não precisa ir lá não. Só diz alguma coisa e vai acontecer. O centurião é mais crente do que os crentes. Tem mais consciência de fé do que os crentes cheios de fetiches, cheios de macumbinhas na alma. Ele está para além do que fazer, em fazer da sua casa uma paróquia de Cristo. Não precisa ir lá não. Manda uma palavra apenas. Manos, quem dispensaria isso? Porque eu sei o que está em ti. Toda autoridade é tua. E eu entendo sobre autoridade, porque eu exerço isso também. Eu vivo isso também sobre algumas pessoas. Esse princípio já está entendido por mim. Quem está sobre mim, eu obedeço. E quando eu dou alguma ordem, meus homens me obedecem também. Eu sei muito sobre isso. A gente obedece para cima os que estão em cima. E os que estão embaixo obedecem para baixo. É simples assim. Tu és a autoridade suprema. E eu não sou digno que entres na minha casa. Não precisa ir lá não. Digas alguma ordem e está tudo feito. O resultado disso é extraordinário. Aqui é a separação entre os meninos dos homens. Aos olhos do Senhor, a verdadeira obra de fé tem a ver com o fruto das confissões. É mais do que a confissão, é o fruto que dela aparece. Jesus se vira para os discípulos, para os curiosos, para o pessoal que estava ali na circunstância e até para os reis da beirada, os que não se comprometem com nada, os que aparecem de vez em quando, os eternos visitantes. E Jesus manda na lata deles, dizendo: na verdade eu vos afirmo, eu nunca vi na terra da religião, no povo da religião, no meio dos rabinos, dos mestres da lei, no meio das crendices da religião, eu jamais vi uma fé como essa. E digo mais, muitos virão do Oriente e do Ocidente e entrarão e tomarão lugar à mesa com Abraão, com Isaque, com Jacó. Mas muitos que estavam dentro, que tiveram toda a chance do mundo dentro do reino, que estavam com o galho lá dentro do reino, irão para fora desse reino,
E lá fora, nas trevas, na escuridão, na alienação, haverá choro e ranger de dentes. Isto diz respeito, queridos, ao inferno que existe no lugar onde Deus não está. Diz respeito às coisas repetidas, ainda que nessa vida, aqui na terra, e com um perigo maior do inferno infinito depois da morte. Esta fala de Jesus tem a ver com dois tipos de infernos. O que Jesus está dizendo aqui é que há pessoas que vão se colocando fora do reino. Não é porque elas são expulsas desse reino, mas porque elas mesmas vão se expulsando, se colocando fora do reino de Deus, até que encontram o lugar de choro e de ranger de dentes. Quando eles vão infernizando a vida aos poucos, por provocarem a distância do reino de Deus. Não são pessoas expulsas, mas são pessoas que não querem, que pulam fora, que se excluem por opção própria. Aí, depois não entendem o porquê do inferno as habitar, em angústias, em dores frequentes, com choros e com ranger de dentes, vivendo em angústias, depressão e agonias, porque não quiseram ouvir, entrar ou permanecer na porta do reino, que não é a porta larga, mas a estreita, a porta da fé, no coração reto e humilde. Esse é o exemplo do centurião. As coisas não é na minha casa, nas minhas coisas. Eu só quero é a tua palavra. É a tua palavra crida que realiza todas as coisas, que valida tudo o que queremos e temos. É isto que eu quero, ser incluído na tua palavra, na palavra que o Senhor chama de vida. Não é na minha casa, não é nas minhas coisas. Isso nem é digno de ti. O desfecho é maravilhoso. Então disse Jesus ao centurião, ao homem sem religião, ao homem sem fetiches, ao homem sem esquemas rituais e nem barganhas para chamar a atenção de Deus, ao homem que só tem fé, ao homem que não está negociando nada. Jesus diz, vai-te então para casa e seja feito conforme a tua fé. Na fala de Jesus, a fé desse homem poderia inclusive ressuscitar o servo dele, ainda que estivesse morto. Jesus libera tudo para ele nessa fala, esse conforme a tua fé. Isso é um vale de 1000 ou de 1 milhão. O cheque está em branco e assinado. O que Jesus está dizendo aqui é que um homem tem o tamanho da fé que professa ter. E conforme, é da mesma forma, é da mesma medida, na mesma quantidade e volume, aleluia. A pergunta que se impõe diante desta fala de Jesus não seria para nós qual é o tamanho da sua fé na minha palavra? Você crê mesmo em mim? Você já é humilde o suficiente para ficar completamente rendido e confiante na minha palavra como esse centurião? Você creria incondicionalmente na minha palavra ou ficaria esperando eu entrar na sua casa, sentar na sua cadeira e beber alguma coisa sagrada no copo sagrado da tua casa para acreditar no meu milagre, na minha palavra? Imagina a cena, esse homem indo a pé para casa, dias de caminhada e só pensando, já vou chegar em casa e o rapaz, filho do meu amor, já estará de pé na porta de casa
e eu vou abraçar ele e dizer: eu larguei meus homens sob meu comando lá na Galileia e eu vim te abraçar, porque eu já sabia que você estava curado. E eu vou te contar tudo o que me aconteceu para ter essa certeza. Eu vou evangelizar você, meu filho querido. Eu vou evangelizar, porque tudo que eu tenho é fé. Deus os abençoe.